Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que és por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouquinho, por gentileza? Queridos e amados irmãos, que bom poder estar com vocês novamente este ano de 2025, o ano santo, o ano jubilar, o ano da esperança. Eu sou o Padre Jones, cresci aqui na linha 62, bem pertinho aqui de Ouro Preto. Minha família ainda residem por ali. Hoje trabalho em Cacoal. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com essa bonita caminhada que vocês estão realizando e fazendo dentro deste novenário. Hoje, o último dia, o 9º dia da nossa novena. O último dia. Se me permite, vou dizer, hoje é o dia de prova, né?
Estamos terminando uma caminhada, uma disciplina, uma lição. E o que fica desses 9 dias de novena para cada um de nós? Hoje, de modo especial, rezando por todos os devotos de Nossa Senhora. O nosso olhar que se volta para a pequenez, a humildade de Nossa Senhora, para podermos continuar com um olhar de esperança, para poder caminhar em direção de seu Filho Jesus Cristo. Ser devoto é gerar em nós essa devoção e cuidar do ser de Nossa Senhora dentro de cada um de nós. Me desculpe, mas é assim que eu consigo entender. E eu fiquei feliz. No início, vários devotos, todos nós, estamos dizendo que somos devotos de Nossa Senhora. Ser devoto de Nossa Senhora é procurar trazer em cada momento da nossa vida, eu diria assim, pelo menos um pouquinho de Nossa Senhora para a nossa vida. Um pouquinho de Nossa Senhora para a nossa família. Um pouquinho de Nossa Senhora para a nossa casa. Permitir que entre em nossa casa o olhar, o carinho, a ternura, a fé, a alegria de Nossa Senhora. Nós iremos hoje abençoar as nossas casas. Então eu traria nesse primeiro pensamento um pouquinho do nosso ser, da nossa casa, da nossa família, trazendo um pouquinho da nossa caminhada, do nosso dia a dia, sempre com o olhar de Nossa Senhora. Acredito que ao longo desses 9 dias, muitas mensagens foram deixadas aqui. Ontem tivemos até a presença do nosso bispo diocesano, né? 9 dias de muita profundidade, 9 dias de muita experiência de fé, 9 dias de muito aprofundamento para a nossa caminhada. Queridos devotos de Nossa Senhora, o que está ficando dentro do nosso coração? O que temos conseguido, né, traduzir para a nossa vida prática do dia a dia? É isso que Nossa Senhora, ela espera de cada um de nós. E esse ano, eu diria assim que é um ano muito, muito especial. É o ano jubilar da igreja, que acontece a cada 25 anos. Então eu diria, aproveitemos este ano. Aproveitemos a conclusão desta novena, desse novenário, para que no próximo domingo nós celebrarmos o dia de Nossa Senhora, cada vez mais com essa devoção que foi sendo adubada, gerada, alicerçada dentro de cada um de nós. Que consigamos de fato expulsar aquilo que não presta dentro de nós. É isso que o Evangelho de hoje, ele procura falar a partir de uma prática bonita, de Jesus olhando como os seus lidavam com os espíritos maus, com os demônios, com aquilo que atormentava, com aquilo que amedrontava, com aquilo que provocava discórdia, com aquilo que gerava divisão.
O Evangelho de hoje, ele nos ajuda a gente ter coragem para olhar, sim, os demônios, os conflitos, as divisões, as brigas do tempo de Jesus, mas sempre com um olhar também para aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós enfrentamos hoje, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. É muito comum, às vezes, na nossa caminhada, a gente deparar com muitas situações difíceis, né? E aí a coisa que é mais comum, não sei aqui em Ouro Preto, né? Padre, fulano parece estar com um demônio no corpo. Meu Deus, até me assusto, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Fulano, Bertano, sei, parece que está endemoniado. Está possuído, né? O que é isso, será? E às vezes a gente vai deparando sim com realidades, né? Realidades que nos assustam, realidades que causam medo em nós. Mas Jesus é aquele que nos ajuda a gente a superar isso. E Jesus é aquele que ajuda a gente a perceber, descobrir aquilo que gera o demônio dentro de cada um de nós. E o que é, Padre? Aquilo que divide, aquilo que separa, aquilo que não concordamos, aquilo que duvidamos, aquilo, enfim, né? E aí vai gerando tantos conflitos. Às vezes, nas nossas casas, nas nossas famílias, tem acontecido muitas discórdias, muitas brigas. Há momentos que enfrentamos momentos de lágrimas, de dores e sofrimentos. Há momentos que deparamos com tantas divisões dentro das nossas famílias. Por isso hoje, né, nesse último dia da novena, nós vamos aqui do santuário tentar olhar a nossa casa, o nosso cantinho, o nosso lugarzinho, aonde nos alimentamos, aonde somos aquecidos, aonde somos protegidos, aonde nós dormimos, enfim, né? Onde criamos a nossa família, onde geramos os nossos filhos. A casa é o santuário, a casa é a nossa igreja doméstica. Por isso hoje olhar, trazer a nossa casa aqui para o nosso santuário. Permitir que a nossa casa seja abençoada, porque a partir de hoje não vou deixar, não vou permitir que nenhum tipo de espírito mal possa nos amedrontar, possa derrubar as partilheiras, né? Possa causar assombros, assustos, né? São realidades, são fenômenos que às vezes algumas pessoas têm enfrentado no seu dia a dia. Mas hoje queremos pedir a bênção de Deus que recaia sobre a nossa casa, a nossa família, mas que essa bênção, primeiramente, ela deve estar presente dentro do nosso coração. Esse olhar de esperança para podermos superar, vencer, né? As dificuldades que às vezes temos enfrentado no nosso dia a dia. As dificuldades que às vezes nos impedem de rezar e santificar a nossa vida. As tempestades, as ventanias que há momentos vai nos distraindo, nos enfraquecendo. Aquilo que às vezes o mal vai provocando dentro de cada um de nós. Por isso, a leitura que nós ouvimos hoje, a primeira leitura de hoje, ela nos ajuda a olhar alguns exercícios, né, penitenciais, que nos ajuda a purificar do pecado, do mal,
aquilo que precisamos corrigir, que vai causando, né, esses mal-estar dentro do nosso ser, do nosso corpo, impedindo às vezes do Espírito Santo de Deus agir em nós. E que a nossa santidade, ela precisa sim ser alimentada pela palavra, pela Eucaristia. Tirar 9 dias, né, consecutivos, significa fazer esse momento penitencial para me purificar, me lavar, me tornar uma pessoa mais pura, mais agradável aos olhos de Deus. Então, meus amados irmãos, deixemos que essa palavra, ela nos ajude a gente enxergar não somente os demônios fora ou longe, ou aquilo que está só na vida dos outros, mas ter coragem hoje de olhar um pouquinho para dentro de mim, olhar um pouquinho aquilo que às vezes eu tenho sido causa de divisão, de mal-estar lá dentro da minha casa, dentro da minha família. Por isso, o nosso olhar para Nossa Senhora é um olhar para uma dona de casa, é um olhar para uma jovem que se tornou uma mãe, que se tornou uma mulher e que soube educar, cuidar do seu filho Jesus Cristo. Maria e José procuraram manter a harmonia bonita dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então peçamos hoje a Nossa Senhora que nos ajude também a voltar para casa hoje, entrar em casa hoje, permanecer na nossa casa hoje, com um pouquinho da sua serenidade, do seu jeito simples, da sua humildade, da sua bondade, da sua ternura, do seu amor. Queridos devotos de Nossa Senhora, ao concluir esta novena, né? O que eu preciso, o que vou procurar conservar dentro de mim, a partir de Nossa Senhora? Talvez seja uma esperança de fé, uma esperança transformadora, uma esperança que renova o nosso ser, a nossa caminhada, o nosso dia a dia. O que eu diria assim a vocês: muita esperança, muita fé, muita ternura, para vencermos os mais diversos gritos de dor, de angústia, que às vezes temos enfrentado no nosso dia a dia. Essa semana nós acompanhávamos, né, a liturgia da igreja, e na quarta-feira a gente acompanhava um pouquinho o grito de Jonas, um grito desesperador, um grito angustiante, um grito triste, um grito sem rumo e sem direção. Jonas, ele conclui dizendo assim: dá vontade de sumir neste mundo de meu Deus, por tantas situações difíceis, conflituosas, que eu estou enfrentando. A voz de Jonas. Um dia estava com uma pessoa, uma mãe e uma filha, num lar muito difícil, conflituoso. A mãe dizia assim: dá vontade de sumir, desaparecer, ir embora. A filhinha falava assim: ir para onde? Sumir para onde? E nós, com quem vamos ficar? Eu trago esse pensamento para concluir esta reflexão, pedindo a proteção, o olhar de Nossa Senhora, que retire esse demônio de nós, quando
no desespero da nossa vida, também queremos largar tudo, abandonar tudo, ir embora e sumir, deixando tudo e todos. O devoto de Nossa Senhora, ele não pode agir assim. O devoto de Nossa Senhora não tem essa prática. O devoto de Nossa Senhora, ele consegue, com a sua fé, com a sua esperança, superar e vencer os desafios de cada dia. Eu não saberia dizer qual a sua dor, qual a sua enfermidade, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, ou até mesmo os nossos gritos pedindo socorro diante das mais diversas tribulações que vai acontecendo na nossa vida. Mas hoje eu diria, vamos voltar o nosso olhar para Nossa Senhora e deixar Nossa Senhora acalmar o nosso coração. O coração que às vezes vai sendo agitado lá em casa, talvez é uma falta de compreensão do marido, da mulher, dos filhos, da sogra, do sogro, do genro, da nora. São as divisões que às vezes vamos deixando aparecer dentro da nossa casa. Então, no momento oportuno de hoje, eu pediria, leve bênção, peça a bênção de Deus, a nossa casa, a nossa família. Nossa Senhora é essa que está intercedendo aos nossos devotos como proteção para a nossa casa, a nossa família. Feche um pouquinho os seus olhos, no seu silêncio. Você aqui da cidade, você lá da linha, da roça, do sítio, tente imaginar como está a sua casa. Como você deixou a sua casa hoje para vir para a igreja. Como nós hoje concluímos o dia lá em casa, na nossa família, na nossa casa. Como eu deixei a minha casa para vir para a novena hoje. E como eu gostaria de encontrar a minha casa. Como eu gostaria de encontrar a minha casa a partir de hoje. Nos coloquemos em pé. Meus irmãos e minhas irmãs, supliquemos a força do Senhor em meio às lidas da vida e dirijamo-lhes nossas preces dizendo: por todos os que combatem